Bom dia, pessoal. Peço desculpas pelo breve atraso. Como nós não somos daqui, a gente calculou um pouquinho errado o tempo que ia levar do hotel para até aqui. Mas vamos começar. Eu sou a Lúcia, essa é a Aurora. Né? No nosso grupo, as coordenadoras, na verdade, é a professora Sandra Depeche, lá da UFSM, a Camila Marques, da Unila, e a Veneza Roncini, que era da UFSM, agora está na URGS, ela é vice-coordenadora. Né? Infelizmente, nenhuma delas pôde estar presente, então pediram para eu vir aqui apresentar. E a Aurora vai auxiliar. Bom, o nosso trabalho, ele é um trabalho de recepção também, e nós resolvemos, é uma continuação do que nós vínhamos fazendo, já vamos entrar aí, né? E a temática dele é como jovens estudantes universitários trabalham, leram os temas que nós acreditamos são temas de cidadania dentro da novela Pantanal. Né? Vamos passar um pouco. Opa! É aqui no meio que aperta? Ah, é do lado. Ah, não, aqui ainda não é o que eu ia... Daqui a pouco ela já fala, mas só para falar um pouco da nossa base teórica, nós trabalhamos principalmente com as mediações do Barbeiro, né? Especialmente com as mediações da socialidade e da ritualidade, como nós vamos ver mais a seguir. E da onde vem a nossa questão da cidadania, nós vamos trabalhar principalmente com o Canclini e na ideia dele de que não é a cidadania também vem do consumo de bens culturais, né? Consumo de práticas sociais e culturais que dão essa ideia de pertencimento. Tá? E a da telenovela, nós trabalhamos com a ideia da telenovela como uma mediação, então, a telenovela Pantanal, mediação para a promoção da cidadania. Tá? Agora vou passar um pouquinho para a Aurora, que vai falar algumas partes. Ah, não, aí já, né? Bom dia, peço licença para falar. Bom, quando a gente olha realmente a adaptação de Pantanal, a primeira coisa que chama a atenção é como ela dialoga, né, diretamente com o nosso próprio presente. Em relação a questões de gênero, meio ambiente, tecnologias e os próprios conflitos entre o rural e o urbano. Mesmo trazendo elementos sobrenaturais e lúdicos, eu acredito que a novela acaba construindo uma forte sensação de verossimilhança, né? De um vínculo com o nosso próprio mundo real. E eu acho que é justamente nesse vínculo ampliado, né, pela circulação da obra, que permite entender Pantanal como um evento midiático, no sentido que a própria Lopes e a Mundioli propõem. Ela extrapola a trama, né? Atravessa a grade televisiva, movimenta redes sociais e pauta a imprensa, né, acaba aparecendo no próprio cotidiano dos espectadores. E mesmo num cenário de altíssima oferta, né, de demanda de conteúdo das plataformas de streaming, a gente consegue perceber o marco que Pantanal teve dentro da teledramaturgia. Para a própria Lopes, né, ela acaba pontuando que nem toda novela consegue alcançar esse patamar. Né, mas quando alcança, realmente tem alguns itens que a gente consegue perceber, seja na capa da revista, saindo na imprensa, estando em conversas cotidianas, né, das pessoas, e a própria viralização nas redes sociais. Bom, hoje esses indicadores acabam articulando com o que o próprio Thompson chama de sentido de popularidade, né, e com a própria lógica da convergência das mídias que o Jenkins descreve. Lopes e Mungioli, elas também apontam para o volume de conteúdo gerados pelos próprios espectadores e para o contágio entre programas de emissora como sinais de que a telenovela realmente virou um fenômeno. E esse transbordamento, por assim dizer, né, tanto para a tela para outros espaços sociais, ela transforma realmente a telenovela num espaço de disputa simbólica. E o que eu quero dizer com disputa simbólica? Né? Porque, por exemplo, as representações midiáticas elas são frequentemente marcadas por essas relações de poder. A gente tem grupos hegemônicos que tendem a dominar a narrativa, enquanto a gente tem essas vozes subalternas que lutam por espaço, que lutam por visibilidade. Né? Realmente é um campo de representações crucial para uma construção de identidade. A gente quer se ver representado em tela. Né? Então, a mídia ela acaba desempenhando esse papel fundamental nessas configurações de luta por direitos, né, dessas relações sociais, nessa formação da própria cultura. Né? Bom, agora indo para os objetivos da pesquisa,
Dentro desse cenário, né, o nosso objetivo principal é realmente investigar como esses jovens universitários leem e veem a novela Pantanal, né? Se aprofundando dentro desses temas que promovem a própria cidadania, né, como relações de gênero, sustentabilidade, né, tradição versus modernidade e questões sociais e raciais, né? Então, por assim dizer, a gente realmente entende a telenovela como um recurso comunicativo. E entre os nossos objetivos específicos mesmo, a gente busca observar a circulação de Pantanal no ambiente online, né, mapeando temas de interesse e formas da apropriação, identificar práticas de consumo e ritualidades de assistência desses jovens e aprofundar os modos de ler, né, da própria audiência. E, por fim, entender como a novela se torna um recurso comunicativo para a construção da própria cidadania. Vamos começar assim, a tentar entender o que esse atual artigo, essa pesquisa, teve a ver com nossos anos anteriores. O grupo da UFSM, que agora é o UFSM Unila, ele sempre trabalhou com questões de recepção, né? Então, aqui temos algumas os últimos 4 anos, né? Essas são as nossas participações. E o consumo de telenovela em relação a ambientes digitais é o tipo de participação que nós estávamos particularmente preocupados. No último biênio, que foi 2021, né, agora já não é tão biênio, já faz um tempinho um pouquinho maior, mas nós trabalhamos com Pantanal. Nós trabalhamos com os impactos da pandemia na assistência porque Pantanal, como vocês lembram, foi a primeira telenovela, pelo menos das 9 eu tenho certeza que foi, né, feita totalmente depois da pandemia. E então como isso impactou na maneira que esses jovens universitários, que era a nossa base, estavam trabalhando, estavam assistindo os seus métodos de ritualidade, como isso mudou na maneira que as pessoas estavam assistindo a telenovela, né? E tanto que daí eu já passo para a próxima, os caminhos metodológicos, nós utilizamos materiais metodológicos que nós coletamos nesse último trabalho, né? Então, o que foi feito antes, digamos assim? A nossa abordagem ela foi multimetodológica e ela abordava partes quantitativas e qualitativas. Bom, a parte quantitativa, ela foi toda feita durante a própria exibição da novela, que nós observamos através das nossas redes sociais, aquela observação orgânica, né, todos os membros do grupo, vendo o que circulava, tentando interagir assim, e vendo como as pessoas se apropriavam daquilo. Daí nós coletamos bastante coisa, principalmente nos últimos capítulos, através do software NVivo, né? Eu nunca sei como falar ele direito, mas enfim. E coletamos bastante qual foi a repercussão do último capítulo, especialmente no Twitter, né? Nós observamos em outras redes, mas nos concentramos no que então era o Twitter, né? Hoje chamado X, porque é onde, como a gente sabe, é um ambiente onde as pessoas conversam mais sobre o que está acontecendo, os eventos que estão acontecendo naquele momento, digamos assim, né? Logo após o término da novela, nós circulamos um questionário online, né? Tivemos 60 respostas, tentamos passar por todos os meios, fizemos alguns posts promovidos no Instagram para tentar passar e obtivemos 60 respostas. E daí que nós vimos que, de fato, como os nossos círculos, né, acaba circulando mais, tivemos uma grande maioria de pessoas em idade universitária que estavam respondendo ao nosso questionário e acabamos por ter esse foco. O questionário tinha perguntas fechadas e algumas perguntas abertas, assim, que nós depois também analisamos, tá? A partir dessas duas fases, nós observamos, depois vou esmiuçar um pouquinho mais, nós observamos quais eram os temas que eram mais comentados tanto nas redes sociais, quanto eram os temas que mais chamavam a atenção dos nossos respondentes nos questionários. Eram aqueles que estão ali, relações de gênero, sustentabilidade, a questão da tradição e a modernidade, que aparece muito esse embate na trama, e
e um pouquinho menos, depois a gente vê algumas estatísticas das questões raciais, né? Daí, então, partimos para fazer um grupo focal online, depois eu vou explicar ele direitinho, mas onde exibimos 6 cenas para os nossos entrevistados e fizemos uma dinâmica de grupo, né, perguntando o que eles tiravam, digamos assim, de cada cena. Depois eu entro um pouquinho mais nessa interação. Opa. Bom, eu vou tentar explicar um pouco o desenho de pesquisa. Na verdade, é só complementar aos caminhos metodológicos, né? Que ele trabalha como um funil, como pode ser observado aí, né? Observamos primeiro a circulação, segura um pouquinho aqui. A circulação num grande momento, e depois fomos afunilando para o questionário para chegar num grupo focal que teve 5 participantes, tá? E todos eles levaram claro, utilizando a questão das ritualidades do barbeiro, todos eles levaram a ver o reconhecimento das formas de assistência, a telenovela como recurso comunicativo para a cidadania e os modos de ver e modo de ler. E é daí que nós fechamos a nossa pesquisa em analisar os modos de ver e os modos de ler então do nosso grupo, tanto no questionário quanto do grupo focal, como eles viam e como eles liam aquilo que eles tinham assistido em Pantanal, tá? Bom, então, para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nessas questões do modo de ver e modo de ler Pantanal, para a gente entender esses jovens, a gente partiu como a Lúcia falou, das contribuições de Martim Barbeiro e do seu mapa de mediações comunicativas da cultura, né? Então, a gente trabalhou por essas 2 mediações, dentro da socialidade e a ritualidade, que agora eu só vou falar um pouquinho sobre essas questões. Basicamente, a socialidade ela fala muito sobre as nossas relações cotidianas, né? Estruturam nossas próprias interações, então constitui também as nossas próprias identidades. É aquilo que emerge do convívio, das conversas, dos nossos vínculos, né? E também como as pessoas acabam se correlacionando com a própria mídia. Já a própria ritualidade, segundo Roncini, é o modo como o público lê, né? Como o público vê os textos midiáticos, articulando a experiência da própria telenovela com as outras mídias e contextos. Então, ela não se limita ao ato de assistir, mas realmente interpretar, se conectar, realmente circular nesses próprios sentidos. A gente trabalhou a ritualidade em 2 miradas. A gente basicamente entrou nos modos de ver, né, que inclui realmente o consumo geral da ficção audiovisual e as ritualidades de assistência de Pantanal, mas também os modos de ler, que são as próprias interpretações e as reapropriações das temáticas sociais da própria novela, né, sempre entrelaçadas à vida cotidiana desses jovens, né, com base na própria socialidade. Então, quando a gente olha para os dados, a gente consegue perceber que 83,6% acompanharam a novela pela televisão, né, em televisão aberta, e 20% pelo streaming. Além disso, ainda existe realmente uma forte conversa sobre a novela, né, com amigos, família. E então isso mostra que, mesmo com a expansão das plataformas de streaming, a ritualidade de assistência realmente continua sendo uma forma importante de socialidade, né? Assistir novela não realmente ainda é um gesto social, né? Ela segue funcionando como um ponto de encontro. E aqui a gente pode ver, né? Opa, oi, tá certo. Desculpa. Como também um modo de ver, um modo de interpretar essa novela, o quanto eles utilizavam esses conteúdos nas plataformas sociais, né? Então, ali, eu acho que dá para ler direitinho, né, pessoal? O quanto usavam as redes sociais. A gente sabe que o Twitter ele acaba sendo uma plataforma de nicho, né? Hoje, acho que ainda mais, pelas circunstâncias, mas principalmente no Instagram e através do WhatsApp é muito utilizado, com figurinhas, etc. Né? Opa! Aqui. Só para situar, na verdade, Pantanal como um evento midiático, aqui tem o gráfico do Google Trends, né, de 10 anos, falando sobre a procura do termo Pantanal. Né? Claro que a pessoa pode estar procurando Pantanal por diversos motivos, afinal é uma região do país.
Mas, de qualquer maneira, a gente pode observar bem claramente um pico enorme ali durante a exibição da novela, né? Então, com certeza, chamou muito mais a atenção durante aquele momento do que durante os outros 9 anos e meio, digamos assim, né? Aqui é um pouco de como foram feitos também para situar os temas, né, que nós resolvemos trabalhar. Aqui é um gráfico de similitude que foi criado pelo software Iramutec e GEFI. E a rede de similitude, elas mostram as temáticas, né, que as pessoas estavam comentando isso do último capítulo, tá? Do último capítulo da novela. Então, a gente vê 3 blocos temáticos, principalmente, né, que daqui eu não consigo ler, mas vocês podem ver, um é relacionado, eu acho, à personagem Maria Bruaca e o outro é ao final da novela. E, coincidentemente, eles trabalham bastante eles coincidem bastante com com o gráfico de similitude feito a partir do questionário, né, das palavras que mais se ressaltam nesse questionário, nas questões abertas do questionário, isso é. O que mostra que essa estratégia de funil, as respostas reforçam os temas de interesse dos nossos respondentes, né? Então, daí nós chegamos... isso aqui... Não, posso falar. Que aos temas que foram, na verdade, que nós vimos tanto nas redes sociais, através daqueles gráficos e, claro, de uma outra análise, quanto no questionário, esses foram os temas que mais chamaram a atenção dos nossos respondentes. As relações de gênero, como vocês veem, é bastante acentuada, né? E é aquilo que até o Bruno Luperi falou ontem, de como a personagem da Maria foi uma das personagens que mais fez sucesso, que ele imaginava que ia dar certo, assim, mas não sei se realmente era uma questão, porque na primeira versão eu lembro que era uma personagem bem mais apagada, assim, tanto que eu mal lembrava. Mas nessa segunda versão era a personagem que mais chamou a atenção, e nas respostas mesmo as pessoas diziam que era a personagem que elas mais gostavam, como a gente vai ver depois no esmiuçando, tá? Então, esses eram os temas que mais chamaram a atenção e que coincidiam, né, reforçando de novo essa estratégia de funil, a partir do maior, digamos, a partir da rede social, que coletamos um número muito grande de informações. Tinha ali no anterior quantos tweets foram coletados no último capítulo, e daí indo para o mais restrito, né, desses 60 respondentes do questionário, especialmente também nas questões abertas, que eles podiam se expressar um pouquinho mais. Opa. Tá. Daí, passar um pouquinho para ti. É tu essa parte? Posso ir? Então, realmente, a discussão destacou como a representação de personagens e situações da própria novela realmente pode influenciar a percepção política sobre essas questões sociais contemporâneas, né? O grupo também considerou como as novelas elas podem servir como ferramenta de conscientização e educação sobre temas sociais muito complexos. No grupo focal, a gente trabalhou com a ideia do modo de ler, né? Como os espectadores conectam a trama à vida cotidiana. Seguindo a linha de Martim Barbeiro, ler uma novela, então, é a gente falar da nossa própria vida, né? E foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou leituras críticas, né? Atravessada por experiências pessoais. Bom, daí, pessoal, vou começar a entrar no grupo focal. Como que funcionou o grupo focal? Ele foi aquela estratégia bola de neve, né? Eram, se não me engano, 3 pessoas que moravam no Paraná e 2 pessoas, do Rio Grande do Sul. E foi assim, meio que um indica outro, a professora indicou um, daí essa pessoa indicou outro, e, né, nos 2 locais que nós trabalhamos, né, em Santa Maria e em Foz. E, claro, daí as pessoas, às vezes, não necessariamente moravam nessas cidades, tá? Mas eram 4 mulheres e um rapaz, e
como que fui eu que dirigi, então, esse grupo focal, ele foi feito online, e daí já tem bastante teoria sobre, depois eu posso passar para vocês melhor, sobre como fazer grupos focais online hoje em dia já é uma questão mais pacificada. Claro, nós gravamos, então não foi somente a minha percepção ali na hora, né? Tinha outras pessoas que também estavam participando, me ajudando a anotar, e foi gravado para depois a gente poder reassistir e realmente tirar o que saiu melhor desse encontro. Bom, e daí nós mostramos para eles 6 cenas a respeito da novela e pedimos alguns debates. Claro que algumas questões elas suscitaram maior interesse, maior discussão. Outras foram um pouco menos, mas nós vamos falar aqui das 6 e dar o tempo que elas precisam. Bom, a primeira foi a cena que fala de violência contra a mulher. Na verdade, é uma cena... Eu não vou explicitar muito para vocês qual é a cena, tá? Porque eu acho desnecessário a partir do trabalho aqui, mas falar qual foi a discussão, na verdade. Como eu falei que a maior parte das pessoas era o personagem preferido, ou o que mais chamou a atenção das pessoas foi a Maria Bruaca. A cena foi essa do especialista em direito de família. E alguns dos pontos apontados pelas pessoas é como aquele gradual entendimento, né? Porque não era uma coisa, por mais que a péssima maneira que o Tenório tratava a Maria era óbvia, é aquela coisa que ele não batia nela, então isso muitas vezes não é considerado ainda... E era uma pessoa muito simples que tinha que entender que ela estava sofrendo uma violência, que ela tinha passado ali, sei lá, 20, 30 anos da vida dela sofrendo essa violência. E a questão de gênero, assim, principalmente essa questão de como... de como a Maria era tratada na novela, foi muito elogiada pelos participantes, né? Que falam exatamente dessa questão de uma conscientização gradual dela e que isso pode servir para uma educação, digamos assim, midiática, né? Até teve uma moça que falou que provocaram muito mal-estar nas salas das casas brasileiras, porque certamente coisas parecidas, talvez não tão grotescas ali, né, como aquela situação da novela, mas cenas parecidas devem acontecer em muitos lares pelo Brasil, né? Daí, passando para a próxima temática, que foi as masculinidades hegemônicas, que os respondentes eles falaram muito de uma questão meio assim, como pode dizer, uma dualidade, porque ao mesmo tempo que tinha ali o Jove, que mostrava um outro tipo de masculinidade, ele ganha respeito do pai no momento que ele vira, né, que ele resolve uma situação lá numa briga, né, que o pai diz, nossa, filho, você foi muito bem, quando ele acaba brigando lá com o Alcides, e acaba batendo, digamos assim, ganhando a briga, né? E daí os nossos respondentes eles já têm uma outra visão, assim, que o cara era muito desconstruído, mas assim, lavar uma louça nunca via, assim, só viam as mulheres estavam sempre na cozinha e os caras estavam sempre em outro lugar, ali na casa ali do Zé Leôncio, né? E é isso, né, que apesar de tentar ser diferente, a narrativa acaba reforçando um pouco o padrão, que é esse padrão patriarcal, assim, dessa novela. Ela tinha, acho que, uma vertente patriarcal bastante forte, assim. Opa, não é tu que tem que passar, sou eu. Né? Das masculinidades dissidentes, também chamou muita atenção o Zaqueu, e é um personagem que muita gente gostava, né? E daí... Esse também foi visto assim como uma dualidade, porque boa parte dos nossos respondentes, tanto do questionário quanto no grupo focal, acharam muito positivo a questão do Zaqueu. E daí se lembram de questões de outros personagens homossexuais que aparecem com frequência, que é aquele personagem, o alívio cômico, assim, né? O personagem Zorra Total, como às vezes a gente coloca. Mas... um dos nossos respondentes, ele disse, é legal, porque fala exatamente isso, teve discursos bonitos, mas ele era um alívio cômico, então ele era um cara que, de certa forma, não trazia nenhum desconforto, né? Ele até fala da situação pessoal que os parentes homofóbicos dele achavam ótimo, porque ele não era um
um personagem que, digamos assim, estava ali, por mais que naquele ambiente do Pantanal, né, ele fosse uma figura diferente, talvez do nosso convívio assim mais urbano não fosse. Então é interessante, né, a gente ver que mesmo quando não uma unanimidade, porque eu acho que o Zaqueu não foi uma unanimidade, mas que existem várias leituras diferentes, né? Esse rapaz se mostrou incomodado assim com a forma que também era cômica, que no final ele acaba talvez tendo ali um affair com um personagem bastante homofóbico, que agora eu também não lembro qual era, tá, pessoal? Daí não lembro, é uma falha. Mas, bom, outra cena que nós mostramos foi uma cena que fala da questão racial, e eu achei até bastante interessante ontem o que o Luperi estava falando, né, que foi uma ideia dele, digamos assim, proposital de mostrar isso, e eu vendo, assim, teve alguns momentos que eu não vi a novela com tanta atenção, né, que eu não tinha visto. Eu achava que só tinham trocado ali, mas não tinha nenhuma discussão racial. E daí depois, quando eu comecei a estudar e vendo realmente as respostas das pessoas, eu vi que sim, que isso estava no subtexto, assim, né? Que eu talvez não tivesse, até mesmo porque era um núcleo que eu achava um pouquinho chato, então talvez eu tivesse me afastado. Mas esse desconforto, assim, de como ele tinha ali, né, os filhos que ele tratava pior, digamos assim, embora eu acho que ele não tratava ninguém bem ali na família, né, mas ele dava muito mais chances, até a filha estudava, né, tinha saído lá da onde eles moravam para estudar, e os filhos ali tinham que trabalhar, né, então ele não aceitava muito bem ninguém ali daquela família. E foi colocado pelos nossos respondentes como foi importante que seja aquele personagem, porque ele era um personagem, ele era um vilão, né? Ele não tinha muito como salvar o Tenório, ele era meio péssimo em tudo, assim, né? Estamos terminando. E então não era mostrar assim, porque essa sutileza, então, ele sendo um vilão, as pessoas conseguiriam ver melhor, assim. E, inclusive esse grande tabu brasileiro que existe racismo dentro de famílias interraciais, né? Não é, não, como é que a pessoa pode ser racista se ela casou com um negro e tal, mas existe isso dentro das variedades familiares que nós temos. E até foi relembrado outros momentos da TV brasileira em que isso foi tratado de forma bem mais simplista, digamos assim. Então, até um dos nossos respondentes lembrou de uma novela que, pelo que ele falou, eu acho que era Por Amor, uma história de amor, em que tinha um casal interracial e que a mulher ficava grávida, a mulher era negra e ficava grávida, e o cara, não quero, não queria assumir, porque, né, não queria ter um filho negro. E daí, quando nasce a criança é branquinha, e daí, tipo, se resolve tudo, vamos ser uma grande família feliz. Quer dizer, não tem nenhuma discussão, quer dizer, se fala do racismo, eu lembro das cenas da personagem mesmo falando do racismo, mas em momento algum se resolve tudo muito bem, né? Daí, bom, passar... Essa cena foi uma que gerou pouco tempo, ela mostra mais esse embate, né, entre a modernidade e a tradição, e a questão do rural e do urbano, como os jovens que eram lá do Pantanal, eles não tiveram muitas chances. Claro, principalmente a Juma, né, pela questão familiar dela, mas o Tadeu ali também é mostrado como um cara que não estudou, porque não tinha muito interesse, e também não tinha muito interesse. Na cidade a gente sabe que não é assim. E foi cenas vistas como muito bonitas, assim, foi maior discussão. Daí, encerrando aqui, a questão do agronegócio, que ela teve uma leitura um pouco diferente pelos nossos respondentes. Nos outros temas, mesmo aqueles que não concordaram, como ali, por exemplo, na questão do Zaqueu, que eu comentei, eles viam alguma coisa como positivo, porque está ali, está sendo mostrado, as pessoas estão vendo, está tentando mostrar uma mensagem positiva. Do agronegócio, eu tive que instigar muito eles a falar, e assim, quando vinha era, olha, aquilo ali é bonito, tem uma tentativa, assim, até tinha uma das respondentes, ela era da agronomia, e ela disse, eu até achei que eles foram mais do que ousaram mais do que eu achava que iam ousar, falando de ecologia, né, de sustentabilidade, mas no fundo tu vê aqueles rebanhos gigantescos,
E a gente sabe que não existe sustentabilidade assim, né? E que, claro, que essa mensagem ela pode chegar até para mudar um pouco a cabeça da sociedade, fazer as pessoas pensarem um pouco mais profundamente a respeito disso, mas que os tomadores de decisão eles não vão poxa, apareceu uma imagem ali do Velho do Rio sofrendo com a morte do Pantanal, eles não vão por si só, né? Então, talvez mais uma incitação social do que, de fato, uma grande mudança. E daí, gente, para terminar, acho que podemos encontrar na telenovela essa dualidade, né? Conseguimos ver desde o início a Pantanal como uma novela que foi um evento midiático. Eu acho que a gente pode ver até... nem toda telenovela é evento midiático, a gente pode ver a diferença agora entre como estava Vale Tudo e como se fala de Três Graças agora, que é bem menos, né? E só para falar um pouquinho, assim, uma questão que nos atrapalhou foi, de fato, que o Grupo Focal ele foi feito em 2024. Né? Então, isso, de fato, nos atrapalhou, porque foi tempo depois, as pessoas, às vezes, alguns até tinham visto um pouco mais recente por causa do streaming, mas foi algo que atrapalhou, porque é isso, as pessoas não lembram. Eu mesma aqui falei, não lembro de tal coisa, vocês também devem ter coisas que não lembram, e a gente até está, às vezes, um pouco mais ligado. Né? Então, isso foi uma limitação do nosso trabalho, mas acreditamos que conseguimos mostrar, assim, a partir tanto da parte superior do funil até essa parte mais estreita, como a telenovela Pantanal, ela, de fato, pôde mostrar temas que suscitaram discussão sobre cidadania, né? Porque esses jovens estavam muito interessados nesses temas, que são temas promotores de cidadania. Então, é isso. Obrigada por nos ouvirem. Né? Fomos aqui as primeiras, agora é a hora dos outros brilharem, então vamos, já quebramos o gelo, né? Então agora é a hora dos outros, vamos lá. Obrigada. Muito obrigado a Lúcia, a Aurora.